Bom dia, Silvio e comunidade. Quero compartilhar essa história que acabou de acontecer comigo há apenas algumas semanas. É algo breve, mas mais do que contar o que acabou de ocorrer, estou escrevendo para pedir conselhos sobre o que devo fazer. Devo começar dizendo que sou policial no Brasil, em uma unidade do sul do país a qual prefiro não fazer menção. O fato é que trabalho como motorista e patrulho as ruas da minha área, tanto em horários diurnos quanto noturnos. Já havia passado mais de 4 dias seguidos fazendo turnos noturnos, e no 5º dia de serviço noturno, eu estava fisicamente muito esgotado. Quero ressaltar que minha função principal é prevenir crimes, focando em patrulhas, o que significa que, se não estamos envolvidos em um procedimento específico, devemos estar patrulhando diferentes setores da região durante todo o turno. Não nos é permitido dormir durante o horário de trabalho, pois é considerado abandono do serviço e sujeito a duras penalidades. Naquele dia, eu e meu colega estávamos exaustos, então decidimos estacionar o veículo em um terreno afastado da cidade e dormimos imediatamente. No entanto, não completamente, pois precisamos permanecer alertas para possíveis emergências. Passados alguns minutos, enquanto estava meio adormecido, senti alguém batendo no vidro, acordando assustado, pensando que alguém nos pegou dormindo. Para minha surpresa, uma menina de cerca de 10 anos estava do lado de fora, vestindo um vestido que deixava seus braços e pernas expostos. Vale ressaltar que eram 4 da manhã e o sul do país é conhecido por ter um clima muito frio. Sem entender o que ela queria dizer, liguei o motor do carro e abaixei o espelho. A menina, com uma expressão séria, apontou para uma casa grande de 2 andares, de cor vermelha, muito antiga, no meio do terreno. O que me intrigou foi que momentos antes eu não tinha notado a casa, ou seja, não teríamos escolhido aquele local para dormir. Rapidamente chamei meu colega e comecei a gritar para que ele acordasse e ficasse ciente da situação. Quando me virei de volta, a menina não estava mais lá. Como isso era possível se apenas haviam se passado segundos desde que ela me apontou a casa? Fui obrigado a contar tudo ao meu colega. Tentamos procurar a casa que eu havia visto, mas não a encontramos. Obviamente, ele não acreditou em nada do que contei e zombou de mim pelo resto do serviço. No entanto, eu estava tão certo do que vi que, dias depois, nos meus horários livres, decidi voltar ao local em busca de alguma pista. Vocês não vão acreditar no que encontrei. Sob a vegetação do local, há indícios do que um dia foi uma construção, encontrando materiais vermelhos, semelhantes à cor da casa que vi. Agora tenho a dúvida se cavar no local pode revelar o corpo de uma criança. Se alguém me vir, pode pensar que sou o culpado. O que vocês acham que devo fazer? Aguardo seus comentários. Obrigado por me ouvirem. Olá, comunidade. Me chamo Renan e fui policial em São Paulo. Tive que me aposentar devido a uma doença delicada que deixou sequelas e agora não consigo fazer esforço físico significativo. No entanto, ainda me recordo dos dias em que trabalhava diariamente. Sempre acontecia algo e era bastante cansativo. Embora eu gostasse muito do meu trabalho, ele me deixou com muitas experiências e histórias para contar, das mais diversas que se possa imaginar, inclusive experiências paranormais. Uma dessas experiências que ousarei contar hoje ocorreu enquanto patrulhava com meu colega por uma colônia de classe média da cidade. Já era noite, não muito tarde, mas estava escuro. Estávamos dirigindo pela área em uma noite de semana e as ruas estavam bastante desertas. Todos já estavam dormindo ou se preparando para dormir. De repente, algo chamou nossa atenção. "Olha, parece que estão nos chamando", disse meu colega.
Ao olhar para frente e prestar atenção, percebi que algumas pessoas estavam sinalizando para que parássemos. Ao nos aproximarmos, perguntamos se precisavam de ajuda. Eram 2 jovens com um cachorro de estimação, passeando pela área. Contaram que, enquanto caminhavam pela calçada, ouviram batidas e gritos vindo do porta-malas de um carro estacionado ali. Estacionamos para investigar, e o cachorro não parava de latir em direção ao porta-malas do veículo. Até aquele momento, nem eu nem meu colega tínhamos ouvido ruídos vindos de lá, mas os jovens juravam que ouviram claramente gritos desesperados de uma mulher, além de alguns golpes. Agimos rapidamente, pois se fosse verdade, a mulher poderia estar desmaiada por falta de oxigênio, e por isso não fazia mais barulho. Na frente do carro havia um prédio com vários apartamentos. Tínhamos que ir de porta em porta perguntando quem era o dono daquele carro, pois não podíamos abrir o porta-malas à força sem ter certeza. Meu colega e eu começamos a bater nas portas, e todos os vizinhos diziam que o carro pertencia a um senhor que morava no último andar. Rapidamente fomos até lá. Mas ao bater na porta, ninguém atendeu. Não havia barulho vindo do local e as luzes estavam apagadas. Não tivemos escolha senão descer e quebrar uma janela do carro para abrir o porta-malas. Antes de fazê-lo, meu colega e eu ouvimos claramente uma pancada vindo do porta-malas, e era óbvio que havia alguém lá dentro. Abrimos o carro rapidamente à força, meu colega desativou a trava e eu abri o porta-malas. Foi aí que tive uma terrível surpresa. Ao abrir, a primeira coisa que vi foi um saco de lixo preto. Não havia nenhuma pessoa ali, mas pela experiência que tenho, sabia o que encontraria lá dentro. Meu coração batia muito rápido. Pedi aos 2 jovens com seu cachorro que se afastassem antes de abrir o saco, agradecendo-os por nos alertarem. Eles obedeceram imediatamente e se afastaram do local. Depois, meu colega e eu pegamos o saco, o arrastamos para a borda da calçada e o abrimos. A primeira coisa que vimos foi cabelo humano e um braço. Não darei mais detalhes em respeito à vítima, mas sabíamos que o crime havia sido cometido naquele mesmo dia. Chamamos as autoridades competentes para realizar a remoção e a investigação necessárias, pois não podíamos fazer mais nada. Quando os reforços chegaram, derrubaram a porta do apartamento daquele homem, mas ele já não estava lá. Apesar de o local estar em péssimas condições, encontraram muitas ferramentas usadas no crime e o sujeito estava foragido. No entanto, alguns dias depois, conseguiram capturá-lo e ele confessou o crime. Foi um dos piores achados que tive como policial, ou ousaria dizer que foi o pior. Não conseguia tirar aquela imagem da cabeça e também não conseguia parar de pensar que a jovem gritava e batia para que encontrassem seu corpo, mas já estava sem vida. Graças a isso, ela não se tornou apenas mais uma pessoa desaparecida neste país, pois o criminoso planejava se livrar dos restos no dia seguinte. No entanto, ela lutou mesmo após a morte para que sua família a encontrasse e pudesse descansar em paz. É um caso muito triste que, infelizmente, acontece diariamente. Tenham sempre muito cuidado. Boa noite. Olá, RD. Quero compartilhar esta história de forma anônima, pois ainda estou trabalhando e não quero ter problemas. Mas não posso deixar de compartilhar isso com todos vocês. Sou policial, minha função é patrulhar as ruas e responder a qualquer situação de perigo para a sociedade. Atendo chamadas de emergência, e tudo começou quando recebi um chamado para ir a um domicílio na cidade. Eu era a patrulha mais próxima, então era minha responsabilidade atender ao chamado. Tratava-se de uma mulher que dizia que alguém havia invadido sua casa e ela estava sozinha com seus 2 filhos pequenos. Era cerca da meia-noite quando eu já estava a caminho. Na época,
Eu não tinha um colega, mas isso não era algo que me limitasse a cumprir meu trabalho. Cheguei à residência, uma casa de 2 andares, mas não muito grande. Assim que desci da viatura, vi que a senhora abriu a porta e já estava me esperando com um bebê nos braços e outro filho pequeno ao lado, de uns 5 anos. Me apresentei e perguntei sobre a situação. Precisava que ela me contasse tudo o que havia acontecido, já que eu não havia recebido muita informação. Ela estava relativamente calma, dadas as circunstâncias. Contou que todos estavam dormindo. Ela dormia em seu quarto com o bebê e o filho de 5 anos dormia no quarto ao lado. O pequeno dizia que não podia dormir com ela porque seu irmãozinho não o deixava dormir, acordando chorando várias vezes durante a noite. Nessa noite, porém, ela ouviu barulhos no quarto ao lado, onde o filho mais velho estava. Ela levantou e conseguiu ouvir uma voz feminina conversando com seu filho. Ela correu até o quarto do menino assustada, mas quando tentou abrir a porta, estava trancada. Ela batia na porta, pedindo para que o menino abrisse, mas ele apenas gritava pedindo ajuda, muito assustado. Foi aí que ela pegou um martelo na cozinha e bateu na fechadura da porta até quebrá-la. Quando a porta se abriu, o menino saiu correndo para abraçá-la, mas estava chorando tanto que não conseguia falar. Ele não podia contar à mãe o que havia acontecido. A senhora relatou que procurou por todo o quarto do filho, que não era muito grande, com o martelo na mão, pronta para defender seus filhos de quem quer que estivesse lá dentro. No entanto, não encontrou ninguém. E por isso decidiu chamar a polícia, com medo por sua vida e pela dos filhos. Pediu para que ficassem do lado de fora enquanto eu entrava para verificar toda a casa. As luzes do térreo estavam apagadas. Apenas as dos quartos no andar de cima estavam acesas. Revisei todo o local, não encontrando ninguém, e não havia indícios de portas ou janelas forçadas. Tudo estava relativamente normal. Subi para verificar os quartos, e ambos estavam vazios, assim como o banheiro. Tudo estava muito estranho, pois no quarto do menino havia apenas uma janela com grade, então não havia como a suposta pessoa escapar. Não encontrando ninguém, desci para informar a senhora. Porém, ao descer as escadas, vi algo através de um espelho na parede à frente que fez com que minha lanterna caísse devido ao susto. Uma mulher pendurada no parapeito. Virei imediatamente, mas não havia ninguém lá. E ao olhar novamente para o espelho, notei que o reflexo da mulher também não estava lá. Não soube o que estava acontecendo. Pensei que talvez minha imaginação estivesse me traindo,
mas eu estava muito certo do que havia visto. A senhora gritou perguntando se tudo estava bem, pois assustou-se com o barulho da minha lanterna caindo pelas escadas. Respondi que sim, que não havia ninguém na casa e que já podiam entrar. Disse a ela que tinha verificado cada canto e estava certo de que não havia ninguém lá dentro. Ela foi acalmar seus filhos e depois desceu para conversar comigo. Contou que ainda assim estava com muito medo, pois não era a primeira vez que o filho mais velho dizia ver uma mulher ao lado de sua cama durante a noite. Mas quando isso acontecia, ele não conseguia se mexer nem gritar. Assim, ela pensava que era apenas um dos frequentes pesadelos do filho. No entanto, nunca tinha chegado tão longe quanto naquela noite, em que ela conseguiu ouvir a voz de uma mulher. Ela não sabia o que fazer, pois não tinha marido e sua família não morava na cidade. Também mencionou que moravam naquela casa há apenas alguns meses, mas não podia se mudar, pois o aluguel era muito bom para o tamanho da casa. Não quis contar a ela o que vi pelas escadas, não queria assustá-la ainda mais, mas sugeri que, para o bem dela e dos filhos, deveria considerar se mudar. Era óbvio que algo ruim havia acontecido ali no passado. A ideia de que talvez a proprietária anterior tivesse tirado a própria vida ali e continuava presa passou pela minha mente. Embora eu não tenha compartilhado isso com ela. Sem ter mais nada a fazer por ela, disse que precisava me retirar, mas que não hesitasse em chamar os serviços de emergência para qualquer coisa que acontecesse. Recomendei que ela deixasse o filho dormir com ela e o bebê. Bem, eu adoraria poder contar o que aconteceu com essa família naquela casa, mas nunca mais soube deles. Nunca mais fui chamado para aquele endereço, apenas espero que ela tenha seguido meu conselho e se mudado do local. E essa foi a minha história. Tenham uma excelente noite. Boa noite a todos. Nunca antes compartilhei nenhuma das minhas estranhas histórias como policial, mas agora que estou aposentado, decidi fazê-lo. Durante todos esses anos trabalhando como oficial de polícia, testemunhei uma infinidade de coisas, algumas muito estranhas para as quais não fomos treinados na academia. Situações estranhas que você precisa aprender a lidar quando está nelas, e esta história é uma delas. Em primeiro lugar, devo dizer que decidi compartilhar esta história anonimamente, pois supostamente não deveria compartilhar essas coisas com ninguém. No entanto, realmente acho que vale a pena que ouçam. Isso aconteceu há muitos anos, mais precisamente em 2008. Naquela época, trabalhava patrulhando com meu parceiro durante o turno da noite. Contrariando a ideia geral, o turno da noite era mais tranquilo, pois já havia passado vários anos no turno diurno, onde as chamadas de emergência eram mais frequentes. Naquela noite, meu parceiro e eu dirigíamos pela cidade, fazendo as rondas de rotina e mantendo-nos alerta para qualquer situação que pudesse surgir. Estávamos conversando e tomando café, tudo parecia calmo. No entanto, por volta das 3 da manhã, recebemos uma chamada da estação solicitando nossa presença no cemitério municipal. Não nos deram muitos detalhes, apenas disseram que o segurança do local havia pedido uma patrulha de emergência, alegando que alguém havia entrado e causado alguns estragos. Infelizmente, ele não tinha meios de defesa, apenas poderia alertar as autoridades.
Chegamos ao cemitério onde o guarda nos aguardava. Era um homem de cerca de 50 anos, visivelmente aterrorizado e desconcertado. Perguntamos se estava bem e em seguida questionamos sobre o que havia acontecido. Ele nos contou, gaguejando de nervoso, que alguém havia desenterrado um corpo de uma sepultura. Era um homem jovem enterrado há poucos dias e que ele tinha ouvido muitos ruídos. Quando chegou ao local, viu duas pessoas correndo de maneira incrivelmente rápida. Não conseguiu ver se eram homens ou mulheres, pois quando chegou, elas já estavam indo em direção aos mausoléus e as perdeu de vista. Após isso, ele fez a descoberta assustadora. O corpo do falecido estava no chão, com uma parte ainda dentro do caixão. O mais horrível era que o corpo estava sem as extremidades. Não havia sinais de corte, como se tivessem sido arrancadas com muita força. Eu e meu parceiro ouvíamos horrorizados, pois era uma situação completamente nova para nós. Nunca antes tínhamos enfrentado algo parecido, mas tínhamos que encontrar os responsáveis. Primeiro, o Senhor nos levou até onde estavam os restos do pobre homem desenterrado. Ao revisar o corpo, vi que as extremidades foram arrancadas, não cortadas. Eu e meu parceiro começamos a percorrer o enorme cemitério que estava mal iluminado, afinal, era um cemitério municipal e claramente não recebia muita manutenção. Usando nossas lanternas, procurávamos em cada canto, até mesmo nos inclinando em completo silêncio. De repente, ouvimos algo se movendo em uma árvore ao meu lado. Quando apontei minha lanterna, ouvi uma risada baixa e horrível de uma mulher. Eu e meu parceiro cercamos a árvore, convencidos de que os ruídos vinham de lá. Então minha lanterna iluminou algo que ainda não consigo tirar da mente. Por alguns segundos vimos uma mulher idosa sentada em um galho com a boca ensanguentada, mordendo um braço humano. Em seguida, ela pulou para um galho mais alto, como se fosse um animal. Depois disso, os galhos da árvore começaram a se mexer intensamente até que vimos um grande pássaro voar dali. Meu parceiro estava imóvel. Eu tentava fazê-lo reagir, pois tínhamos que agir. Tínhamos que descobrir o que diabos havia acontecido. No momento em que meu parceiro reagiu, ajudou-me a subir na árvore, que era bastante alta. Graças aos galhos baixos, consegui subir em um deles para me certificar de que a mulher não estava mais lá. Mas não havia mais nada na árvore. Desci e começamos a andar pelo cemitério até chegarmos à entrada, onde o vigia nos esperava. Não sabíamos nem como contar o que tínhamos visto, pois não era algo normal. Contamos exatamente como aconteceu e lembro-me da expressão no rosto do Senhor. Não era de surpresa, mas sim uma expressão séria, como se soubesse de algo. Meu parceiro perguntou se ele tinha alguma ideia de quem era aquela mulher ou se sabia algo a respeito, e o Senhor apenas assentiu com a cabeça. Não é a primeira vez que vejo essas duas mulheres aqui no cemitério. Vêm de madrugada, sabe Deus por quê. Já faz várias vezes que as ouço rir e zombar de mim, pois sabem que não consigo alcançá-las. No momento em que começam a correr, se perdem na escuridão, e só vejo que saem voando já transformadas em pássaros. Disse o Senhor, bastante desconcertado e com medo de que não acreditassem nele. Ele também nos contou que nunca havia falado nada, nem mesmo para o patrão, pois estava ciente de que era algo muito absurdo e difícil de acreditar. Mas naquela noite, parte dele estava feliz porque finalmente alguém mais tinha sido capaz de testemunhar aquilo. Finalmente ele não se sentiria como um louco ao contar isso. Ele também mencionou que, quando viu o corpo desenterrado, sabia que se tratava daquelas mulheres, mas simplesmente não podia fazer nada contra elas e precisava da nossa ajuda. Nós tínhamos que relatar o que aconteceu à estação, mas, claro, não acreditaram em nós. Disseram que se tínhamos deixado algo escapar, era culpa nossa. A ideia de que elas voavam foi considerada uma desculpa para justificar nossa incapacidade de cumprir nosso trabalho.
Recebemos uma repreensão e não pudemos fazer mais nada. No entanto, o que mais me entristeceu não foi o fato de não acreditarem em nós, mas sim o fato de não podermos fazer nada para ajudar o Senhor. Infelizmente, ele tinha que continuar se expondo àquela situação perigosa noite após noite, pois não podia se dar ao luxo de renunciar. A única coisa que conseguimos fazer foi oferecer nossa ajuda, dando-lhe nosso número pessoal para que nos chamasse se visse aquelas mulheres novamente ou o que quer que fossem. Reiteramos que iríamos imediatamente para ajudá-lo e tentar capturá-las. No entanto, isso nunca aconteceu. O Senhor nunca nos chamou novamente e nunca recebemos mais nenhuma chamada de emergência daquele cemitério. Simplesmente nunca soubemos o que aconteceu depois com aquele assunto. Até hoje ainda me pesa o fato de não termos conseguido fazer mais nada e de ter ficado com a dúvida por tantos anos sobre o que diabos eram aquelas mulheres. Não sabemos se eram bruxas ou demônios, mas algo é claro: eram seres malignos. Esta foi a minha história. Espero que tenham apreciado. Depois dessas histórias incríveis que compartilhamos hoje sobre policiais encarando o desconhecido, quero saber: qual dessas experiências vocês acharam mais assustadora? A do cemitério, da casa noturna, do terreno afastado ou da mulher no espelho? Contem pra gente nos comentários. Curtam, compartilhem e inscrevam-se para não perderem nenhum relato. Juntos estamos desvendando os mistérios. Aqui é o Silvio e você está no Relatos do Desconhecido.